Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, gente, hoje teremos início à nossa revisão de arte com o tema Renascimento Cultural e sua influência na arte. Já vimos um pouco sobre esse tema na disciplina de História, né? Renascimento, portanto, foi o nome dado ao movimento artístico e intelectual que teve início em meados do século XIV na Itália e posteriormente foi difundido por toda a Europa, certo? Então, gente, aqui o livro traz, né, um pouco sobre o contexto histórico daquela época, né, no qual marcou o desenvolvimento das cidades italianas, as quais podemos destacar Florença e Veneza, né, que estabeleceram relações de comércio via mar Mediterrâneo e cresceram muito economicamente, né, fazendo de seus comerciantes homens cada vez mais poderosos, certo? Então aqui tem a vista atual da cidade de Florença, na Itália, que é considerada um dos berços do Renascimento. Tá bom, gente? Então, durante esse período, com o amplo desenvolvimento comercial, o fortalecimento de grandes bancos e a expansão das tecelagens, a Itália se urbanizou mais que o restante da Europa. E isso fez com que muitos artistas fossem contratados por ricos comerciantes e pela Igreja Católica para pintar igrejas e prédios públicos. Então, gente, vai ser a partir desse momento que a arte ela vai começar a ganhar novos experimentos como o volume e a modelagem, certo? E quem vai se destacar nesse período aí será Giotto, né, que vai avançar nos experimentos de volume, né, e profundidade, certo? Então, vocês podem verificar aqui que nessas duas obras, né, de Giotto, tá bom? A gente vai ter, né, uma noção de profundidade, certo? Que além do volume e da humanização, né, que foram as principais características trazidas aí por Giotto para o Renascimento, certo, gente? Então, dando continuidade, aqui fala um pouquinho sobre a peste negra e o retorno ao medievalismo artístico, né? Pois para a igreja a doença, né, ela foi basicamente um castigo de Deus, né, porque as pessoas estavam, né, se afastando de Deus devido aos prazeres físicos, certo, gente? E além disso, as pinturas também foram acusadas de se afastarem de Deus, pois as experimentações artísticas que traziam humanização às figuras sagradas foram consideradas abusos para os quais a peste negra foi o castigo. Nesse clima apocalíptico, houve um retorno artístico à estética medieval e as pinturas das figuras sagradas perderam os experimentos de volume. Então, aqui fala um pouquinho, gente, sobre as bases do renascimento cultural e artístico, né, que nós também já vimos em história, certo? Então, aqui ele contextualiza dizendo que o Renascimento foi um período de grandes mudanças na Europa, com o início das grandes navegações, a intensificação do comércio, o surgimento da burguesia, as formas, ou melhor, as reformas protestantes e o questionamento dos ideais da Igreja Católica por parte dos europeus, especialmente nas grandes cidades italianas que se erguiam após os difíceis anos de devastação provocados pela peste negra, tá bom? Então, foi justamente, pessoal, nesse contexto, né, que uma corrente filosófica se destacou, o humanismo, como nós já vimos anteriormente. Nesse movimento, o ser humano, né, e não mais a igreja, foi colocado no centro das reflexões. Então, é a partir daí que surge o antropocentrismo, né, forma de pensamento que coloca o homem como centro do universo, certo? Além disso, né, houve também o racionalismo, ou seja, a partir do racionalismo, o homem passou a buscar verdade sem a influência da igreja, né, sem a influência da fé. E isso possibilitou ao ser humano experimentar novas possibilidades de vida sem temer o clima apocalíptico que dominava a Idade Média até então. Aqui traz um pouquinho também sobre o classicismo, né, que foi a retomada dos valores da antiguidade clássica, certo? E também sobre o hedonismo, né, que tem a ver com o prazer, né, como princípio de vida. Então,
Além disso, pessoal, muitas experimentações e descobertas no campo das mais variadas ciências foram feitas. A arquitetura, por exemplo, passou a ser vista como uma ciência exata, regida por elementos matemáticos rigorosos, e as proporções do ser humano passaram a ser usadas como escala de referência para as construções arquitetônicas, tá bom? Então, um dos principais arquitetos dessa época foi Florentino Filippo, né? Ou Brunelleschi, né? Como ele era mais conhecido, certo? Então, valendo-se das novas pesquisas da época e do uso dos elementos formais greco-romanos, ele deixou em Florença um conjunto de obras com aspectos renascentistas, alterando a paisagem tipicamente medieval que a cidade tinha até então. E aqui fala também, né, sobre a escultura, né, que também sofreu forte influência dos valores renascentistas, tornando-se independente da finalidade decorativa. As figuras humanas esculpidas ganharam proporções e expressões semelhantes à de pessoas reais, uma vez que os artistas queriam que as obras representassem a natureza da forma mais fiel possível, ou seja, naturalista, certo? O principal escultor dessa época foi Florentino Donato, certo, gente? E após estudar a escultura greco-romana em Roma, destacou-se por obras em madeira, bronze e mármore, com carga naturalista e de finas proporções, como a escultura aqui ao lado, né, que vocês podem verificar, tá certo, pessoal? Então, além disso, né, houve o renascimento aí da pintura, certo, no século XV, certo? Então, o renascimento cultural e artístico, ele influenciou a pintura no início do século XV, cujas noções de profundidade haviam sido inicialmente exploradas por Giotto. Vão surgir aí outros artistas que vão consolidar a representação, né, de volumes nas imagens sagradas. Tá certo, pessoal? Então, aqui ele traz um pouquinho mais sobre esses autores, né, especialmente, deixa eu ver aqui, especialmente Massácio, né, que criou o que se chamou de espaço plástico renascentista, qual sofreu uma ruptura somente no século XX pelos trabalhos dos artistas modernistas, né, como Cézanne, Gauguin, Van Gogh e Picasso. O que esse artista, né, assim como outros, trouxeram, né, para a arte renascentista foi essa noção de profundidade. Tá certo, gente? Então, aqui fala um pouquinho mais, né, sobre essa questão da profundidade, que tem muito a ver com a perspectiva, né, que foi o divisor de águas aí nesse período renascentista, certo? Então, podemos dizer que a perspectiva é a relação que um objeto estabelece com outro de acordo com o ponto de vista, podendo ser linear ou atmosférica, né, ou aérea, tá certo? A perspectiva linear foi desenvolvida por Brunelleschi. Ele estudou a relação entre distância e escala e pintou edifícios públicos de Florença, com o auxílio de um espelho e um orifício. Assim, demonstrou ao público que havia convergência de todas as linhas do desenho em direção ao horizonte, o que foi chamado de ponto de fuga. Então, vocês podem observar nessa imagem, né, que todas as linhas que estão aí, elas convergem, né, em direção ao horizonte, né, que também é chamado de ponto de fuga, dando uma ideia de profundidade e, portanto, gerando aí a perspectiva. Tá bom, gente? Então, já a perspectiva aérea ou atmosférica, ela foi desenvolvida por Leonardo da Vinci. Ele observou que quanto mais longe um objeto está, menos intensas são suas cores e menos definidos são os seus contornos, né, por causa da diluição da luz na atmosfera. Esse artista também usou a técnica italiana conhecida como esfumato, que em português significa esfumaçar, gerando tons suaves como fumaça e criando a impressão de profundidade e distanciamento dos objetos em suas pinturas, né? Como vocês podem verificar aí nessa
tela, né, nessa obra aí de Leonardo da Vinci. Então, observe, né, como a paisagem do fundo é retratada com cores esfumaçadas, né, mais escuras, tá certo, pessoal? Então, a perspectiva, né, ela é uma das marcas do Renascimento que permitiu a representação dos objetos tridimensionais com volume em superfícies bidimensionais, ou seja, sem volume, com grande realismo, né, o que influenciou inúmeros artistas e movimentos artísticos ao longo dos séculos posteriores até os dias atuais. Aqui ele fala um pouquinho mais sobre a perspectiva no Conectando Saberes, tá, gente? Bem como, né, a biografia, né, de Leonardo da Vinci, que foi considerado um dos maiores artistas daquele período, né? Além dele ser considerado um grande artista, ele também, né, foi um grande engenheiro e cientista, tá, pessoal? Então, aqui tem falando um pouquinho mais sobre a perspectiva, mas desta vez na fotografia, né? Então, a perspectiva ela influenciou o trabalho de muitos artistas após o Renascimento e é usada até hoje em desenhos, pinturas, fotografias e vídeos. Aqui ele mostra, certo? O horizonte, né? O ponto de fuga, né? De acordo aí com a perspectiva. E ele destaca ainda que muitos fotógrafos usam a perspectiva para ampliar a impressão de profundidade da imagem, uma vez que a fotografia tende a retirar a sensação visual de volume dos objetos, como vocês podem verificar nessa fotografia. Observem que as árvores que estão ali ao lado dos postes, né, bem como os postes, a linha do trem, certo? Então, essas linhas que acabam se formando, elas acabam, né, se convergindo, né, indo, portanto, em direção a um ponto comum. Tá certo, pessoal? Então, gente, dando continuidade, já falando sobre o renascimento artístico, no qual valorizou o ser humano, né? A gente falou um pouquinho já sobre esse florescimento artístico italiano, que deu início na cidade de Florença, né, na Itália, certo? E estudiosos, né, costumam dividir o Renascimento em três grandes momentos: o 300, o 400 e o 500, certo, gente? Então, pessoal, o 300 corresponde ao século XIV, período estudado anteriormente e que teve, né, início com Giotto, né, dando início, portanto, ao proto-renascimento, certo? Então, deu início, né, a mudanças significativas em relação à arte medieval que influenciaram a arte renascentista, como vocês viram, né, que houve, né, portanto, a modelagem e o volume, certo? Então, em um período, né, no qual Florença ganhava cada vez mais poder como cidade-estado. Então, aqui tem falando, né, um pouquinho sobre essa obra, dizendo que, embora ainda usando elementos característicos da Idade Média, como o dourado e a arquitetura, Giotto, né, experimentou o volume e a modelagem dos corpos, né, pertencendo a figuras sagradas, né, apenas para dar um maior destaque. Né? Além disso, pessoal, ainda que sem o uso da perspectiva matemática, já observamos nessa imagem aqui, né, uma certa profundidade, certo? Mesmo sem aquela noção de perspectiva que surgiu posteriormente a Giotto, tá certo? Então, já no 400, né, podemos dizer que esse período ele corresponde ao século XV e com as inovações artísticas de Brunelleschi, Donatello e Mossácio, e com o maior amadurecimento dos valores humanistas, cada vez mais a elite intelectual rompia os laços artísticos com a Idade Média. Então, a pesquisa, né, ou melhor, a pesquisa pelos clássicos em diversas áreas, né, na literatura, arquitetura, filosofia, entre outras, levou estudiosos a resgatarem importantes documentos, né, tratados, discursos e livros deixados de lado no período medieval, o que reaproximou a elite intelectual europeia da cultura greco-romana. Então,
Essa fase de prosperidade trouxe a Florença o posto definitivo de centro artístico europeu, e assim a burguesia passou a encomendar progressivamente obras marcadas pelo classicismo, com o propósito de decorar prédios públicos. Durante a primeira metade do século XV, ainda havia muitas manifestações e influências medievais em Florença, e isso se refletiu na arte. Mas, com o mecenato, a arte classicista pôde ser difundida mais fortemente e, a partir da segunda metade do século XV, passou a ser aceita não só pelas camadas sociais florentinas menos ricas, mas também por toda a Itália, certo? Lembrando, pessoal, que o mecenato, né, ele se refere ao patrocínio de artistas renomados, né? E uma das famílias que mais patrocinaram artistas foi a família Médici. Tá bom, gente? Então, dando continuidade e falando sobre outro artista, ou melhor, sobre outro período muito importante no Renascimento, né, o Cinquecento, podemos dizer que o Cinquecento corresponde à arte produzida no final do século XV e as últimas décadas do século XVI. Então, desde o fim do século XIV, ou melhor, XV, os valores e a estética clássica foram bem mais absorvidos. E os ideais humanistas se consolidaram e puderam ser transpostos para a arte, que passou, a partir daí, a ter mais autonomia e a abandonar o aspecto de imitação. Como consequência, o papel do pintor firmou-se como de um pensador e não mais como de um executor artesanal. Deixa eu só baixar isso aqui, certo? Então, observe, pessoal, que as obras, né, a partir do 500, elas vão ganhar mais naturalidade. Então, o final do século XV e as primeiras décadas do século XVI formam um período que ficou conhecido como Alta Renascença, assim chamada por ser considerada o auge do Renascimento, que foi marcada pelas grandes navegações e pelas reformas religiosas, né, além da difusão da imprensa, certo, gente? Então, com o Papa Júlio II, Roma superou Florença como centro artístico e cultural, uma vez que esse poderoso mecenas contratou os mais importantes florentinos para a realização de obras do Vaticano, certo? Uma das obras mais que chamaram a atenção aí do público foi a obra de Michelangelo, né? A escultura de Davi, tá certo, pessoal? Observa aí, ó, um corpo, né, totalmente perfeito segundo a visão do europeu, né? Muito voltado às características da antiguidade clássica, né, da cultura grega e romana, certo? Assim, artistas como Michelangelo, Rafael e Brandt mudaram-se para Roma, surgindo lá uma escola local que atendia às encomendas do Vaticano, que nessa época travava dura batalha contra os protestantes. Graças a essa tensa disputa, que objetivava a atração e o resgate de fiéis para a Igreja Católica, Leonardo da Vinci, Rafael e Michelangelo puderam criar obras que representam a genialidade da arte desse período. Então, Michelangelo foi um artista italiano que viveu entre os séculos XV e XVI e ele é considerado, né, nesse período aí, um dos artistas mais renomados do Renascimento. Tá bom, gente? Então, aqui fala um pouquinho mais sobre esse período, né, que por volta da década de 30 do século XVI, mesmo com os artistas tendo autonomia para criar com base nos ideais classicistas, a arte renascentista começou a perder força e a produção artística passou a reproduzir formas exageradas, o que na verdade era o reflexo de uma inquietude que aos poucos foi dominando a sociedade europeia. Então, a partir desse período, artistas, né, se inspiraram na linguagem formal das últimas obras de Rafael Sanzio e Michelangelo para criar um estilo artístico decorativo com cores não naturais e figuras representadas em poses retorcidas. Como vocês podem verificar aqui abaixo, né? Não existia essa estética perfeita, né? Existia nesse caso aí uma estética muito exagerada e muitas vezes deformativa, né?
no qual ficou conhecida como maneirismo. Tá bom, gente? Então, aqui fala um pouquinho mais sobre as obras renascentistas e a publicidade, certo? Então, algumas obras exercem um fascínio tão grande, né, no público em geral, que se tornaram muitas vezes mais famosas que seu próprio criador, né, como é o caso de Mona Lisa e Davi de Michelangelo, né? Então, por muitas vezes, a arte renascentista já foi alvo da publicidade, né, pela quantidade de obras reconhecidas mundialmente. Basta analisarmos as imagens que tem aqui que eu citei, né, que foram, né, aproveitadas para realizar campanhas publicitárias, certo, gente? Então, essas duas campanhas que se apropriaram de maneira criativa e inteligente de obras classicistas mostram, né, o quanto a influência delas está profundamente enraizada em nossa sociedade. Certo? Então percebam, pessoal, que muitas empresas, né, de publicidade pegam determinadas obras, né, para ganhar, ou melhor, para agregar valor a um determinado produto ou serviço. Tá certo? Então, pessoal, é basicamente isso. Né? Bons estudos, boa prova e até a próxima. Tchau.